Meus amigos, no ar, o Oficina da História. E o programa de hoje nós vamos falar sobre elas, sobre as mulheres importantes da nossa história, que de frágil não tem absolutamente nada e deixaram as suas marcas nas indeléveis linhas do tempo. Nos primórdios da humanidade, os grupos humanos viviam nômades, migrando de uma área para outra em busca de áreas de caça, de pesca e de coleta. Esse período é conhecido como Paleolítico e vai do surgimento dos primeiros hominídeos até mais ou menos 50 mil anos antes de Cristo, quando surge então a agricultura. Naquela ocasião, a sociedade achava que a mulher ela era mágica, ela era mística, porque ela tinha o dom de gerar filhos. O homem desconhecia o seu papel no processo de fecundação. Por isso que todos aqueles grupos sociais se desenvolviam ao redor da mulher, conferindo então ao período paleolítico o título de uma sociedade matriarcal. Isso vai se transformar quando surge a agricultura. Esses grupos passam a ficar sedentários, ou seja, num único lugar, porque agora eles produzem o seu próprio alimento. Nessa ocasião, é necessária uma certa força física para defender esse rico território fértil, com águas e terras prósperas. A sociedade passa a se tornar patriarcal, ou seja, ao redor do homem por uma questão de força física. Mas é fundamental que a gente lembre que desde os primórdios da humanidade, a mulher teve e vai continuar tendo um papel importante na sociedade. Cleópatra, a rainha do Egito. Eu tenho certeza que todos invariavelmente já ouviram falar desse nome, Cleópatra. Ela chega ao trono do Egito aos 17 anos de idade, tendo que partilhar o trono com o seu irmão Ptolomeu. Inclusive, mais tarde, ela vai casar com esse irmão. Hoje pode nos causar espanto, mas naquela ocasião era uma prática comum para que se mantivesse as dinastias no poder. Cleópatra também é conhecida pela sua arrogância, pela sua astúcia e por um luxo exacerbado, mas também pela grande administradora, pela grande estrategista que ela foi. Ela é conhecida também pela sua vida amorosa, onde ela vai se envolver com grandes personagens do mundo romano, como Júlio César, e vai protagonizar a maior história de amor do mundo antigo com Marco Antônio. Esse amor com Marco Antônio que vai levar ao suicídio, tanto de Marco Antônio como de Cleópatra, que morre sendo picada por uma naja. Ela comete suicídio. Ela preferia a morte do que ver a sua figura sendo despojada do trono durante a ocupação romana do Egito Antigo. Sem sombra de dúvida, ela é um personagem que deixou a sua marca nas páginas da história e deve ser lembrada como uma das grandes mulheres do mundo. Já ouviram falar de Hipácia ou Hipátia? Pois é, ela é um nome pouco conhecido da nossa história, mas ela foi uma das primeiras mulheres do mundo greco-romano a se destacar no campo da filosofia, da álgebra e da matemática. Hipátia nasce em Alexandria e mais tarde vai concluir os seus estudos em Atenas. Ela é uma das únicas mulheres desse mundo que vai chegar a lecionar, vai chegar a dar aula de matemática, de física, de álgebra e também faz parte da corrente neoplatônica da filosofia. Ela era conhecida pela sua retórica, pela sua lógica e pela sua astúcia, inclusive se engajando no mundo político.
é justamente esse engajamento de Hipátia no mundo político do mundo grego, romano daquele período, mais ou menos século IV da era cristã, é que ela vai começar uma campanha de difamação contra ela. Ela é chamada de feiticeira, de bruxa, justamente pelo seu raciocínio lógico filosófico, o que contrariava os valores cristãos daquela época. A gente tem que lembrar que o cristianismo estava em ascensão e toda e qualquer discussão contra esses dogmas era tido como heresia, portanto, como bruxaria. O fim da vida de Hipácia ou de Hipátia é trágico. Ela é trancada dentro de uma igreja por uma turba de cristãos revoltosos. Ela tem toda a sua pele tirada, os seus membros amputados e depois os seus restos são queimados em praça pública. Sem sombra de dúvida, Hipácia tem que ser lembrada como uma mulher que se destacou num mundo completamente violento, selvagem, num mundo dos homens, ocupando cargos dos homens nas escolas, na política e também na vida. Joana d'Arc não podia ficar de fora dessa lista. Ela é famosa como a guerreira que lutou ao lado dos franceses contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Uma vida trágica. Muito jovem, ela vê os seus familiares sendo assassinados por soldados do exército inglês. Aos 13 anos de idade, ela passa a ter visões de santos e anjos, fomentando esse ideal revolucionário de Joana d'Arc. Aos 17, ela entra para o exército francês, corta os cabelos, se veste de homens para poder ser aceita nas fileiras militares. Vai chegar, inclusive, a combater e liderar tropas francesas contra os ingleses. É durante essa Guerra dos 100 Anos que ela, ferida em combate, ela acaba sendo presa e ela é traída pelos próprios franceses e entregada aos ingleses. Acusada de bruxaria por ter recebido essas visões desses anjos, ela é queimada numa fogueira. E somente no ano de 1920 a Igreja Católica vai pedir perdão e vai canonizar, onde ela vai receber o título de Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc foi morta, foi traída pelos próprios franceses, porque eles temiam que uma liderança popular pudesse chegar ao poder. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu o período entre guerras, a Revolução Russa com transformações sociais, a crise de 29 com o colapso do capitalismo. E são essas transformações que vão mudar, inclusive, a cultura, a sociedade, a vida das pessoas. É uma grande explosão cultural, chamada de modernidade. E naquela época tem uma protagonista fantástica, chamada Isadora Duncan, que ela vai revolucionar o mundo da dança. E agora eu convido a minha colega e professora de balé, Simone Andreola, que é uma autoridade no assunto, que vai poder falar um pouquinho para nós da história dessa grande mulher que foi a Isadora Duncan. Simone, vai daí. Olá, espectadores da Oficina da História. Meu nome é Simone, eu sou professora de balé clássico e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da vida e da obra da Isadora Duncan. A Isadora Duncan foi uma mulher muito importante para o século XX. Ela foi uma mulher que revolucionou a forma de se dançar. Ela foi a criadora de um método inovador de dança chamado dança moderna. A Isadora Duncan nasceu no século XIX, em 1877, em São Francisco, nos Estados Unidos. Desde muito cedo, ela já praticava balé clássico. Aos 11 anos de idade, ela já se destacava com uma forma diferente de se dançar. A mãe dela era pianista, o pai dela era escritor e a família dela sempre incentivou ela a seguir a carreira na arte. Isadora Duncan mudou-se muito cedo para a Europa, foi em busca de um sonho de poder ter o reconhecimento de uma nova forma de se expressar artisticamente. A Isadora tirou as sapatilhas de pontas, tirou os vestidos, os figurinos mais armados, tirou a forma de se dançar. A Isadora mudou um conceito de dança. As movimentações eram diferentes, os passos eram diferentes, os cenários eram diferentes
Isadora começou a colocar uma forma diferente de ver a dança, de se movimentar. A Isadora tirou as sapatilhas de ponta. As sapatilhas de ponta foram substituídas pelos pés descalços. As coreografias não seguiam uma ordem e uma história, e sim, as coreografias eram baseadas em temas como a natureza, como a espiritualidade. A Isadora tirou os cenários pomposos e requintados, colocou panos e colocou a própria natureza. Sim, a Isadora fazia apresentações ao ar livre. As músicas eram diferentes. Isadora, aos 35 anos de idade, já tinha 3 escolas na Europa. Uma na Rússia, uma na Alemanha e uma na França. Aos 50 anos de idade, sofreu um acidente. Morreu tragicamente degolada pela sua echarpe. Essa foi uma mulher muito importante para a história. Ela tinha atos feministas desde muito cedo. Participava de grupos de estudo e grupos filosóficos. Isadora era uma mulher à frente de sua época. Isadora deixou uma marca na história. É uma mulher que será e sempre foi lembrada por ser diferente. Uma das personagens históricas mais significativas para a tecnologia é uma mulher. A inglesa Ada Lovelace. Ada Lovelace é tida como a primeira programadora da história. Isso em meados do século XIX, muito antes de surgirem os computadores. Ada, ela vai se aprofundar nos estudos do matemático Charles Babbage, que vai criar uma máquina genérica, o que seria um computador genérico chamada Analytical Machine. Naquela época, essa máquina não tinha tecnologia para se construir dessa máquina, mas, no entanto, os estudos de Ada Lovelace serviram para os programadores do futuro. Hoje se comemora o Ada Lovelace Day, uma lembrança pela luta do movimento feminista, as mulheres que contribuíram e vão contribuir para a ciência, para a tecnologia, para a química e para a física. No ramo das ciências, as mulheres também deixaram as suas marcas. A gente não pode esquecer de Marie Curie, com seus estudos no campo da radioatividade. Marie Curie é a única mulher e a primeira pessoa do mundo a receber o Prêmio Nobel por 2 vezes. Ela foi a primeira mulher a ser admitida como professora da Universidade de Paris. E foi a primeira mulher a receber o título de doutora pela Universidade de Sorbonne. Marie Curie e a família Curie, ao total, vão receber 5 prêmios Nobel. E no campo da radioatividade, ela vai descobrir 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. Marie Curie vai falecer no ano de 1934, vítima de leucemia pela exposição à radioatividade. Sem sombra de dúvida, é um personagem famoso da nossa história e que representa muito pelo ideal feminista e pelo movimento das mulheres ao longo da história, deixando a sua marca nas indeléveis linhas do tempo. Essa lista de mulheres famosas da nossa história ela é bastante injusta, porque é bem difícil tu selecionar tantas mulheres importantes para um espaço tão curto que é o do nosso programa. No entanto, o Brasil não pode ficar de fora dessa lista. E eu começo falando de uma personagem não muito conhecida, Maria Quitéria de Jesus. Ela foi a primeira mulher militar da história do nosso país. Maria Quitéria de Jesus, ela vai fazer parte do regimento do Batalhão dos Voluntários do Príncipe, durante as guerras de independência do Brasil. Acontece que em 7 de setembro de 1822, o Brasil conquista sua independência em relação a Portugal. Só que muitos setores da sociedade brasileira e até Portugal não aceitaram essa independência. Então, Dom Pedro I vai ter que consolidar sua autoridade diante dessas contestações. Maria Quitéria vai se alistar como voluntária no chamado Batalhão dos Periquitos, porque a gola e as mangas das jaquetas militares, elas eram da cor verde. Maria Quitéria é conhecida como a Joana d'Arc brasileira. Ela sai vitoriosa e recebe o prêmio do Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro, a mais alta distinção outorgada por Dom Pedro I durante as guerras de independência.
No início do século XX, o Brasil vivia uma efervescência política, a chamada Primeira República, ou República Velha, ou República Oligárquica, onde o poder estava concentrado na mão dos barões do café, dos grandes latifundiários, que só queriam explorar a terra defendendo seus interesses econômicos. Naquele contexto, surge a Mulher do Diabo. Era exatamente assim que era chamada Leolinda Daltro. Professora, feminista e indigenista. Essa mulher incrível, à frente do seu tempo, ela vai criar o Partido Republicano Feminista e vai passar a sua vida inteira lutando pelo direito das mulheres do voto, de participação política, vai lutar defendendo o direito dos índios, porque naquela época a questão indigenista se resolvia de dois jeitos, ou matando eles ou catequizando. Ela vai ser uma primeira personagem que vai defender a manutenção da cultura indigenista. Leolinda Daltro, ela vai ser açoitada, vai ser humilhada ao longo de toda a sua vida, mas não vai recuar ante todos esses percalços que vai ser impostos à sua vida. No ano de 35, pouco antes da sua morte, ela fica feliz, porque sabe que a sua luta não foi em vão, porque no ano de 32 as mulheres conquistam o direito de voto durante a Era Vargas. Leolinda Daltro, personagem espetacular da nossa história, não pode ser esquecida. Muito do movimento feminista deve a essa personagem fantástica, Leolinda Daltro. Ainda no período da nossa República Velha, que vai de 1889 até 1930, o Brasil tem uma personagem bem significativa chamada Celina Guimarães, lá do Rio Grande do Norte. Celina Guimarães é a primeira eleitora do Brasil. Ela consegue na justiça o direito de votar em 5 de abril de 1928. Após essa conquista na justiça, centenas de mulheres em todo o Brasil conseguem o seu direito de votar e vão às urnas. Infelizmente, todos os votos femininos foram anulados. E como a gente disse anteriormente, somente no ano de 32, com a reformulação do Código Eleitoral, é que as mulheres efetivamente conquistam o seu direito de voto. Os anos 60 é um período de grande efervescência cultural. O movimento hippie, o Woodstock, a bossa nova, o rock and roll, os novos baianos. E o Brasil não vai ficar de fora disso, com uma personagem icônica dos anos 60 brasileiro, Leila Diniz. Como diz o poeta, um terremoto de sacudir os ossos com a sua rápida passagem por esse plano terreno. Leila Diniz, ela é o rótulo da ruptura de padrões comportamentais dos anos 60 no Brasil. Enquanto todo mundo escutava a bossa nova, ela escutava o rock and roll. Sai de casa aos 17 anos para ir morar com o namorado. Ela vai representar todo o movimento de liberdade feminista nos anos 60 e nos anos 70, em plena ditadura militar brasileira. Leila Diniz é o ícone do novo cinema brasileiro, aquele que vai questionar todos os padrões hollywoodianos da sétima arte. Ela morre, infelizmente, tragicamente aos 27 anos, num acidente aéreo, quando estava divulgando o filme que ela fazia parte. Sem sombra de dúvida, Leila Diniz é um dos personagens icônicos das mulheres da história do nosso país, por romper com aqueles padrões, com aquelas rupturas, defendendo a liberdade, a livre expressão das mulheres e do movimento feminista. Das personagens brasileiras que deixaram as suas marcas na nossa história, essa lista não podia deixar de fora Maria da Penha, o ícone da luta contra a violência doméstica. O seu marido tentou matar ela por 2 vezes, o que acabou deixando ela paraplégica. Maria da Penha vai lutar pelos seus direitos para tentar prender o seu marido criminoso por quase 20 anos. Seu marido é condenado inicialmente a 8 anos de cadeia, mas infelizmente vai ficar somente 2 anos devido às transações jurídicas. No entanto, a sua luta serviu de exemplo e ela se tornou um mártir da luta contra a violência doméstica.
no ano de 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha, que nesse ano de 2016 completa 10 anos. É um símbolo da luta contra a violência, é um símbolo da luta pelos direitos da mulher. Maria da Penha não podia ficar de fora dessa lista tão importante. E dia após dia, as mulheres conseguem mais direitos, conseguem lutar contra essa violência, porque se espelharam na história, infelizmente trágica, de Maria da Penha. Essa lista, conforme mencionado antes, ela me parece bastante injusta, porque ela só lembra algumas personagens famosas da história do mundo e também da história do Brasil. Mas a gente tem que lembrar que as protagonistas dessa história não são apenas 5 ou 6 personagens, mas sim todas as mulheres. Aquela mulher que acorda de manhã cedo para trabalhar, para criar os filhos, para sustentar uma família com uma segunda, uma terceira jornada de trabalho. Aquelas mulheres que enfrentam um mundo machista de peito aberto, lutando por igualdade de direitos. Atenção, lutando por igualdade de direitos e não mais direitos. Essas mulheres é que estão escrevendo a história, que estão buscando um mundo mais digno, uma sociedade mais igual. Meus amigos, esse foi o Oficina da História, onde a gente fez uma caminhada pela história através das personagens, das mulheres famosas da nossa história. Acompanhe o Oficina nas redes sociais e até um próximo programa. Tchau.